Então, já está gravando. Estamos hoje na lição 7, dons espirituais. Vamos estar falando aqui sobre dons espirituais. Hoje, dia 2 de maio de 2023. O que nós vamos falar aqui? Nós vamos ter um texto básico de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, até o versículo, vou pôr o 7, eu vou disponibilizar aqui no chat. Diz assim, aliás, vamos fazer oração, né? Ju, quer fazer oração? Pode fazer, pastor. Bondoso Deus, te louvamos por esse dia, pedimos perdão dos pecados, das falhas, obrigado porque o Senhor tem nos dado força, que a tua palavra que vem como uma semente venha nos alicerçar na fé. Senhor, temos nossas limitações e pedimos que o Senhor venha avivar a tua palavra nesta igreja, neste ministério, e aonde o Senhor nos permitir ensinar e juntos aprendemos mais de ti. Dá-nos inspiração, desperta em nós o desejo de ler mais a tua palavra, de desenvolver melhor, colocar em prática, e sabemos que a tua palavra é uma espada, é a arma que temos para lutar contra os ataques das trevas. E a luta é constante. Que tenhamos essa arma, ó Deus, nos nossos lábios, como espada afiada, e que venha, Deus, contra-atacar, meu Deus, refutar todo o ataque das trevas. Em nome de Jesus, Espírito Santo nos conduza, e nós te agradecemos. Amém. Muito bem. Então, vamos lá. O texto diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos de uma... Então, vamos lá. O texto diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferenças, tipos, mas não saiu o restante. Mas eu vou pegar aqui, não vai ficar incompleto. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Deixa eu pegar aqui o versículo. Pastor, ele não está aparecendo a parte. Só está no início. Ele está só no início. No chat? O Word, ele só está aparecendo no início. É assim, tá certo? Tá nessa parte aí, ó. Tá. É isso mesmo. É que eu tô lendo agora o texto bíblico. Ah, sim, sim. Tá? Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom para ver se melhora para você aí, ó. Uhum. Agora sim. Tá. Então, vou pegar só o último versículo, nós já vamos fazer o comentário e já ler a apostila aqui, e depois ficará disponibilizado no aplicativo. Então, pegando aqui o versículo 7, que é muito importante. Cadê o 7? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ok. Então, o que nós vamos ver aqui? O agradável sonho de alguns é que o desempenho dos dons do Espírito seja perfeito e isento de qualquer abuso ou engano, mas tal ideia só pode surgir de uma leitura muito superficial do Novo Testamento. Pois o que levou Paulo a tratar desse assunto foi o fato de que a igreja de Corinto usou erradamente certos dons do Espírito Santo. Então, Paulo ele escreve, inclusive, na carta aos irmãos de Corintos, enfatizando a respeito dos dons. Por quê? Porque ele fala justamente isso. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. Aqui, ó.
Não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Então o apóstolo Paulo manda essa carta aos irmãos de Corinto, na primeira carta, primeira epístola, e ele começa então a enfatizar, ele começa então a trazer aqui uma explicação, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Por causa das imperfeições dos crentes que os exercem, é possível usar erradamente os verdadeiros dons do Espírito. E isso não pode acontecer em nossas igrejas. Deixa eu explicar aqui algo, Manju. Nós aprendemos sobre o fruto e suas 9 virtudes. O fruto trabalha em 3 áreas que nós vimos lá nas outras aulas. Dentro do nosso ser, relacionamento com o próximo, tratando do nosso caráter, tá? E produzindo frutos. Agora, os dons também vêm do Espírito Santo, mas vêm com outras finalidades, tá ok? Então, os dons, eles estão aí disponíveis, e quem dá os dons é o Espírito Santo. Agora, que tem pessoas que acabam usando erradamente para se autopromover, isso existe. Agora, vamos ver as concepções erradas que existem na questão dos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo não leva o crente a um grau de perfeição, tá? Sem pecados. O Espírito Santo não leva o crente a um grau de perfeição sem pecados. A santidade é essencial ao desempenho de qualquer dom espiritual, mas receber um dom não significa receber santificação. É semelhante a Cristo em caráter, e não em dons. Independe do caráter da pessoa, independe do jeito da pessoa, dons, ele não é para aprimorar o caráter. Os frutos são, mas os dons não. Então, a pessoa que tem o dom do Espírito Santo, muitos atribuem que é super santa. Isso é errôneo. Isso é uma ideia totalmente equivocada. Então, a pessoa não sabe, muitas delas não sabem diferenciar os dons e o fruto. A segunda concepção errada, uma das grandes tragédias é o fato que muitos crentes têm considerado os dons do Espírito Santo o fim de uma tarefa, julgam haver atingido o clímax e pensam que nada mais há para conseguir na vida cristã. Ou seja, o parâmetro deles de santidade máxima, do que tinha de melhor com Deus ou com o Espírito Santo, é os dons. E a pessoa não sabe de nada. Enquanto estivermos na Terra, teremos aqui, passaremos pelo processo de aprimoramento, de aprimoramento, e vamos ser aperfeiçoados, tá? Julgar haver atingido o clímax, pensam que nada dá para conseguir. Mas os dons do Espírito Santo não é um destino, é uma porta. Isso aqui vale a pena a gente pegar aqui de novo. Os dons do Espírito Santo não é um destino, mas é uma porta no que se refere ao dom espiritual, ok? Isso aqui vale a pena a gente, ô meu filho, vamos, colabora comigo aqui. Copiar, eu vou colocar aqui no chat para vocês. E vale a pena pensar nisso, tá? Os dons não é um destino, é uma porta no que se refere à vida espiritual, ok? Não é o fim, é um princípio, um meio de prosperar e produzir abundantemente na obra de Deus. Ou seja, com os dons vai ser produtivo o ministério. Então, Deus te deu o dom. Vamos dizer que Deus te deu o dom, nós vamos estudar eles. E esse dom é para agregar no teu ministério, é para fortalecer o corpo de Cristo, é para somar com o corpo de Cristo. Perfeito? Então, a segunda ideia é o quê? Que muitos acham que chegam no ponto clímax, no ponto máximo. E isso aí é um equívoco. Ok? Então, vamos lá para o terceiro. Terceira concepção errada. Sem pretender uma dogmática, preferimos sou ao invés de fui, cheio do Espírito Santo.
Pois há os que foram, mas parecem não estar mais cheios do Espírito Santo. Então, preferimos sou do que fui, porque fui parece que não é mais. Eu sou cheio do Espírito Santo, o Senhor me concedeu os dons do Espírito Santo. Então, isso também é importante. Lembrando que começamos agora, terminamos o ciclo do fruto do Espírito Santo, qual é essa função dentro de nós, e agora vamos trabalhar sobre os dons do Espírito Santo. Então, as 3 ideias errôneas ou equivocadas, só recapitulando aqui, que nosso irmão Célio Júnior acabou de entrar. Quais são a primeira concepção errada? O Espírito Santo não leva o crente a um grau de perfeição sem pecados. Os dons é para isso? Não. O fruto do Espírito Santo é para aprimorar o nosso caráter. Os dons não. Os dons são para agregar no corpo de Cristo e ajudar no ministério. Uma outra concepção errada. Uma das grandes tragédias é o fato de muitos crentes terem considerado os dons do Espírito Santo o fim de uma tarefa. Eu já tenho os dons, acabou, chegou no ponto máximo. Uma ideia errônea, equivocada. E a terceira concepção errônea é quando fui, né? Não, nós estamos, não é que fui, nós sou cheio do Espírito Santo. Agora, algumas sugestões para trabalharmos como eu posso ter os dons do Espírito Santo. Como? Vamos para a Bíblia. Aqui na Escola de Profetas. Então, vamos para a Bíblia. Já disponibilizei, lembrando que depois fica lá essa apostila disponibilizada para vocês baixarem em PDF, tá bom? Então, mas já está aí no chat para vocês também já conferirem na Bíblia, se vocês estiverem aí com a Bíblia. Vamos lá. Nós vamos ler aqui Atos, capítulo 2. Eu vou abrir já aqui. Capítulo 2. Eu quero os dons. Quer os dons? Lembrando que os dons não é aprimoramento de caráter. Os dons é o quê? Ferramentas, complemento para ajudar no ministério. Vamos ver, Atos 2:38. Então, Atos 2:38. Olha que legal que Pedro, depois da primeira pregação dele, ele então fala para aquele povo que estava em Jerusalém. Porque eles falam assim, o que faremos? Depois que Pedro pregou lá 1 hora, 2 horas, várias horas, aquela multidão de pessoas, mais de 3.000 pessoas ouviram ele. E agora, o que nós faremos? Aí Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Se for analisar pela ordem da fala de Pedro, para se ter o dom do Espírito Santo, quem dá é o Espírito Santo, gente. Não se esqueçam disso. Tem que haver arrependimento. Começa por aí, tá? Como elemento indispensável dos que buscam o Espírito Santo, sugerimos o arrependimento. Sem arrependimento de pecado, de conduta, de sentimentos. Pecado, já fala tudo. O que é pecado, irmãos? Pecado, vou escrever aqui para vocês. Pecado significa errar o alvo. O que é o nosso alvo? O nosso alvo é Deus. É Cristo. Cristocêntrico. A partir do momento que nós desviamos de Deus, não desviamos de Cristo, nós estamos indo na contramão da salvação, na contramão do relacionamento. Então está aqui. Receber os dons espirituais, elementos indispensáveis para aqueles que buscam o Espírito Santo, comunhão com ele. Então, primeiro ato, arrependimento. Segundo, quer ser cheio do Espírito Santo? Vamos abrir lá, vou abrir aqui e compartilhar com vocês. Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Minha Bíblia sumiu aqui, mas vou achar. Gálatas 3:2. Vamos lá. Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Vocês confiram aí também, meus irmãos. Leiam a Bíblia. Gálatas 3:2. O que diz aí, ó? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? Não foi pela lei, pela prática da lei que recebemos o Espírito Santo. Mas recebemos o Espírito Santo pela fé.
Quer receber os dons? Busque, se arrependa, nós nos arrependemos, ok? É o primeiro. Segunda sugestão aqui, a pregação da fé. Amém? É através da palavra, da pregação da fé. E também vamos ver a referência de Atos, capítulo 2, versículo 39. Atos 2, 39. Atos 2, Atos 2, 39. Atos 2, 39. Olha só o que Pedro falou aqui, ó. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor vos chamar. Ah, não, irmão, perdão. Coloquei o 39, é o 38. Sorry. Foi mal, perdão a todos. Vamos ver aqui de novo. Eu tinha lido o texto, mas não é esse não. É o 38, meus queridos. Aqui, ó. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito. Veja bem, o que Pedro fez primeiro ali, irmãos? Pedro pregou a palavra de Deus. Porque o que nos convence do pecado do juízo é o Espírito Santo. Mas lembre-se que a palavra é que vai nos lapidar. A palavra de Deus é que vai nos limpar. O Senhor Jesus, se as minhas palavras estiverem em vós, a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia tem que estar em nós. Ok? Você pode ver, você quer ver um cristão maduro, que aguenta tranco, que já suporta as coisas, que já saiu do leitinho, que já saiu do mingauzinho, que não se magoa fácil, que suporta as provações, é aquele que tem a palavra. Porque a palavra é que nos faz tornar mais consistente, mais resistente. Então, quem está cheio do Espírito Santo, quer receber os dons? Arrependimento, pregação pela fé. Terceiro, Atos 5:32. Atos 5:32. Atos 5:32. Vamos ver o que diz lá em Atos 5:32. Atos 5:32. Atos 5:32. Colocando aqui para os irmãos. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Aí que está, meus amados. Eu já ouvi pessoas falar assim, Senhor, me usa, me usa. Mas como que Deus vai usar se a pessoa não obedece? Se nós somos vaso, Deus usa o vaso como Ele quer. Ele tira de um lugar, põe no outro, amassa o vaso, mexe no barro, faz outro jeito, reformula de novo aquele vaso. Ele é que faz isso aí. Tá ok? Então, a obediência, 1 João 3:21. 1 João 3:21, meus amados. 1 João 3:21. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, a irmã Júlia está folhando lá que eu vi. 1 João 3, do 21 e ao 22. Eu não sou assembleano, né? Mas para não ficar nas minhas palavras, a irmã Ju, quer ler? Então vai lá, irmã Ju. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A irmã leu certo. Eu é que peguei errado aqui o texto, irmã Ju. Eu dei uma gafe agora. 1 João 3, 21 e 22. Vou pedir para você ler de novo, irmã Ju, por favor. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Segura. Olha o que ela leu, irmãos.
se o nosso coração não nos condenar. Irmão, isso aqui é revelação da palavra. A escola de profeta é palavra, irmãos. É palavra pura. Tá? Então, nós vamos fazer algumas exegese, tá? A gente vai, em alguns momentos, vamos trabalhar com a hermenêutica. Tudo isso eu vou explicar para vocês. A exegese, ela traz a interpretação, tá? Juntamente com a hermenêutica. E olha só, o que está dizendo? Os nossos corações não nos condenar. Temos confiança diante de Deus. Como é que eu vou ter confiança em Deus? O meu coração vai dizer. Olha o que ela vai ler agora, o 22, por favor, Ju. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Pronto, obrigado. Olha o 22. Recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Porque o nosso coração está confiante nele e não nos condena. Se tem uma condenação, o que a gente faz? Pecado confessado é pecado perdoado. A gente demonstra ao Senhor que nos arrependemos. A questão não é o pecado, meus amados. A questão é saber se nós nos arrependemos daquele ato. A questão é saber se eu estou realmente, pela graça de Deus, lutando contra aquele prazer que está na minha carne. A minha carne, a sua carne, ela não quer parar de pecar. Entendam isso. Ela quer viver ansiosa, ela quer viver com desejo pecaminoso, os nossos hormônios não se convertem, a carne quer mentir, quer roubar, quer se prostituir, a carne quer tudo isso. Ela é corruptível. Vou até escrever para vocês. A carne é corruptível. Ela é corrompida. Ela se corrompe toda hora. Por isso que o espírito que está dentro da carne tem que estar mais forte do que a carne. Irmãos, eu tenho um estudo aqui de oração em línguas. Quem sabe depois que acabar isso, a gente dá esse estudo. Tá? Tem um estudo aqui de confissão em paciência, um estudo no nome de Jesus. Irmãos, o que mais vai ter agora nesse aplicativo, até a gente ter condição de ter um aplicativo melhor, mas vai ser estudo, não vai ser palavra, é coisa linda, coisa boa. Aproveite, irmãos. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que quando buscamos em Deus esse relacionamento, o Espírito Santo se encarrega de trazer em nós a desenvoltura do fruto e agora os dons. Os dons vêm em evidência. Os dons estão nos holofotes. O fruto está dentro da gente. Olha que legal. É para você saber diferenciar. Então, o que a irmã acabou de ler, eu quero trabalhar bem, é recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Isso aqui não tem nada a ver com religiosidade, irmãos. Isso aqui não tem nada a ver com questão de religião. Isso aqui tem a ver com princípios. O que é princípios? Regras de vida. Então, quando ele está dizendo que, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante dele. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos. Agora eu mando, irmãos. Eu só recebo de Deus o quê? Eu só recebo de Deus porque obedecemos ele. Então, o que pedimos, porque eu estou em obediência, eu recebo. Tá bom? A Ju levantou a mãozinha? Levanta a mãozinha. Não levantou? É só o Marcelo aí, pastor, atiçando os outros com uma Coca-Cola, sabe? Isso é feio. Ah, deixa ele. Deixa ele. Depois nós pegamos ele de jeito. Mas vamos lá. Então, agora, como receber os dons do Espírito Santo? Então, através de algumas orientações, o arrependimento, através da pregação, obediência a Deus, tá ok? Agora, a perseverança, irmãos, tem que perseverar. Lucas 11:9. Vamos lá? Lucas 11:9. Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, do versículo 9 ao 13. Vou pôr aqui no chat, mas vocês peguem suas Bíblias aí, irmãos. Por favor, quem puder, né? Talvez. Vamos lá, Ju, aproveitar que você está na tocha.
Você vai ler para nós aí, tá bom? Por favor. Então, nós estão pegando a visão aí, irmãos? Como receber os dons do Espírito Santo? Primeiro, com arrependimento. Segundo, pela pregação da palavra, da fé. Terceiro, pela obediência a Deus. Quarto, a perseverança em buscar. Vamos ver o que está escrito em Lucas 11, do 9 ao 13. Do 9 ao 13. Por isso vos digo, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha aí. Obrigado, irmã. Esse texto está dentro do contexto da nossa fala que quer ter os dons, quer receber, através desse texto, que o próprio Senhor Jesus fala, gente, bater na porta, tá? É buscar encontrareis. Tem que buscar. Como é que eu busco? Orando, lendo a palavra, obedecendo, persistindo, perseverando. Quando tem vigília, participa. Quando tem oração, busca. Irmãos, eu ia em vigílias. Só que eu ia como sargentão, eu ia como fiscal, né? Aí eu via dois irmãos orando e falando em línguas um com o outro, outro fazia aviãozinho, outro era arrebatado. E eu carnudão, né, religioso, querendo ser cheio do Espírito Santo, mas estava lá apontando, lá duvidando. Até que um dia, eu tinha 18 anos, era meia-noite, aquela profeta veio do outro lado, era numa casa. Nós fazíamos muitas vigílias jovens nas casas. Aí, vi aquela profeta lá, pum, batendo no meu peito assim a mão, pá! Assim, tá duvidando do meu agir? Irmãos, tudo que eu tava pensando, a profeta falou, Deus usou a boca da profeta. Aí eu pedi perdão e comecei a chorar. Perdoa, Deus. Irmãos, naquela hora eu fui batizado no Espírito Santo, era meia-noite. Fiquei embriagado no Espírito, não conseguia ficar em pé. Fiquei falando em línguas, uns falavam que eu dirigia caminhão pelo barulho que eu fazia. Eu sei que tiveram que me carregar numa Brasília que eu tinha, era quase 6 e pouco, quase 7 horas da manhã, me levaram em 2, não sei como eu voltei dirigindo, foi Deus que dirigiu aquela Brasília para casa, era 40 km da minha casa, era em outro município, e foi um marco. Mas por quê? Porque eu persisti, até que Deus também chegou em mim, tirou esse meu lado crítico que eu tinha e aquebrantou meu coração. E aí, sim, o Espírito Santo veio e derramou. Foi aí que eu comecei a ser usado pelo Espírito Santo. Eu não conhecia a revelação, eu não conhecia dom de profecia, eu não tinha dom de interpretação de línguas, alguns dons que o Espírito Santo nos concede, mas é dele, a gente é apenas vaso. E aí comecei para um monte e foi desenvolvendo e amadurecendo, porque você recebe, mas você não tem experiência, se está igual o menino ainda. É como se você recebe aquele brinquedo, super brinquedo top, e você não sabe brincar. Ou um carro, algum outro objeto. Ou seja, o Senhor me concedeu o dom, mas ele precisava ainda me moldar, me ensinar como usar os dons. E aí precisava vir a maturidade, a lapidação com o fruto do Espírito Santo, ele tinha que tratar com meus ciúmes, eu era ignorante, o cara me encarava, já ia para cima, eu era pavio curto. Você acha que para mim ser pastor, engolir tanto sapo que eu engulo até hoje, e da forma que eu engulo hoje, é porque Deus me amassou muito, meus irmãos. Deus quebrou esse vaso que vos fala. Por isso que eu sou no sentido de choro, parecido com Jeremias, né? Porque eu prefiro chorar do que ir lá e querer resolver com o meu braço. Porque eu aprendi a confiar no Senhor. Só nessa brincadeirinha aí, irmãos, são mais aí de 30 anos nesse percurso que a gente vai aprendendo. Aí eu fui lendo livros, fui assistindo palestras, fui ouvindo, conversando com pessoas que conheciam do assunto, fui aprendendo muito com essas pessoas.
e as experiências que o próprio Espírito Santo nos ensina. Hoje mesmo, graças a Deus, por ouvir a voz do Espírito Santo, por ele se relacionar comigo e eu com ele, ele me ensina, o Espírito Santo me ensina, irmãos. Aqui atrás de mim eu estou cheio de livros teólogos, livros seculares, livros de batalhas espirituais, livros de psicologia, livros de teologia. Tudo bem, ajuda, contribui, mas o melhor e o maior ensinamento, na minha concepção, é quando o Espírito Santo fala e te ensina. Os livros agregam, ajudam demais, mas quando o Espírito Santo te ensina, é bom demais, como diz lá no interior de São Paulo. É bom demais da conta. Legal. Continuando, então, atitude digna de louvor, confiança, para receber os dons espirituais, não dependendo de circunstâncias, merecimentos próprios, métodos, posição, local ou tempo, mas a maneira correta de buscar. Olha aí, é a maneira correta de buscar que estamos passando aqui para os irmãos esses textos bíblicos e estas orientações. Não é por mérito, irmãos. Não é por mérito. Não se engane. Ó, eu sigo 3 caras nas redes sociais que eu tenho aprendido uma sacada desses caras. E os 3 falam de Deus. Um deles é o recém-convertido. Mas esses caras têm uma sabedoria e eles reconhecem que é Deus que dá na vida deles. Em pouco tempo eles tinham... Pouco tempo, um deles, eu acho... vou chutar aqui, 5 anos, ou um pouquinho só mais, faliu, perdeu uma empresa. Ele conta um testemunho deles. E aí ele entendeu sobre a vida de propósito. É um cara novo, mais novo que eu. E aí ele morou nos Estados Unidos, veio para cá, e Deus tem usado ele com tanta sabedoria. Lógico, o cara estudou, eu acho que ele tem um doutorado. É o que eu te falo. A nossa parte a gente faz. Tem que ler em conhecimento através de leitura. Deus vai nos usar naquilo que a gente estuda. Jesus estudava a lei, ele estudava o Torá, ele ia para o templo para estudar, para aprender. Tá bom? Então fica aí a dica para os irmãos. Vamos lá. Evidências de uma vida cheia do Espírito Santo, meus irmãos. Não se pode admitir uma pessoa cheia do Espírito Santo inativa, incapaz, inoperante. A pessoa é cheia do Espírito Santo, mas não está fazendo nada na obra. Que cheia do Espírito Santo é essa? Não está envolvida, está desanimada e é cheia do Espírito Santo? Ah, mas falou um pouquinho em línguas. Orar em línguas é dom. Como não é aceitável uma pessoa cheia do Espírito Santo sem evidência, tanto pela operosidade como pela santidade. Irmãos, a santidade, vou sempre reforçar para os irmãos, separado para Deus. Eu não acredito que uma pessoa que se diz santa fica, vamos dizer aqui, fica cheio de mágoa no coração, não libera perdão, faz fofoca. Desculpa, irmãos, mas a Bíblia diz que pelo fruto de uma árvore, conhecemos a qualidade dela. Então, é importante o nosso testemunho de vida. A santidade arremete à nossa conduta e testemunho. Porque se eu ficar como igual do mundo, que diferença eu tenho? Eu costumo dizer, irmãos, quem já veio do mundo com as práticas no sentido de corte de cabelo, de tatuagem, de outras coisas, veio do mundo e Deus vai lapidar. Deus vai lapidar a pessoa. Quem aprova ou não é o Espírito Santo. Mas eu não posso entender, e não entra na minha cabeça, uma pessoa que veio do mundo e continua com a prática do mundo. Vou te dar um exemplo. A pessoa que, às vezes, ela veio do mundo, não conhecia Jesus, aceitou a Jesus, e não houve uma conversão, houve um convencimento. Continua tendo, se for uma mulher, 2 amantes, se for um homem, 200 amantes, ou continua jogando o jogo do bicho, ou continua comprando e não pagando de propósito. Então, não houve mudança. Então, não há um cristianismo na vida dessa pessoa. Para que se tornar um cristão se não há mudança? Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Então, tomar a cruz é matar todo dia a nossa carne. Quem recebe o batismo busca uma vida de santificação que ocasiona a mudança. Então, eu desejo querer mudar. Eu desejo não querer falar mentira, falar palavrão. Eu desejo estudar a Bíblia. Eu desejo me preparar para se tornar um grande obreiro, ganhador de almas, pregar, ensinar, ser mestre. Eu busco isso porque eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero ter uma intimidade com Deus. Houve grande mudança nas atitudes ou mesmo na personalidade dos apóstolos após o Pentecoste. Os apóstolos mudaram. Lembra que os apóstolos andavam com Jesus? Os apóstolos andavam com Jesus, irmãos? Sim ou não? Os discípulos? Sim, pastor Josué, sim. Andava com Jesus. Beleza. Mas por que Tomé continuou incrédulo? Por que João ficava explosivo? Por que Pedro era valente pra caramba e andava com aquela peixeira, ou aquele facão, ou aquela espada na cintura dele? Os caras andavam com Jesus, irmãos, mas não tinha uma mudança. Jesus falou para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, tu vai ajudar os teus irmãos. Estar na igreja não quer dizer que a pessoa se converteu, irmãos. Dar dízimo não quer dizer que a pessoa se converteu. Orar em línguas não quer dizer que a pessoa se converteu. Como é que a gente sabe que a pessoa se converteu? Mudança de atitude. Mudança de atitude. Submissa. Irmãos, eu tenho que aprender a ser submisso. Se fosse falar para casais aqui, como é que eu sei que um casal, uma família é de Deus? Como é que eu sei? Quando os filhos honram os pais. Eu estou falando do Espírito Santo, irmãos. Estou dentro do contexto da lição. Quando os filhos honram os pais. Quando a esposa é submissa ao marido. Quando o marido ama a sua esposa. Porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como o sexo mais frágil. E aqui não é machismo, não é nada de ideologia, nada disso. Estou repetindo a Bíblia. Porque a esposa é coadjudadora, ela é ajudadora junto com o marido. Honrar o pai e a mãe e respeitar o jeito que eles são. E os pais não provocar a ira dos filhos. Honrar o seu líder. Honrar o seu pastor. Honrar o seu presidente. Honrar o professor na escola. Honrar o chefe de serviço. Ele não é um chefe, não é um superior. Tem que honrar. É bíblico. E essas atitudes me fazem enxergar, e as pessoas enxergarem em mim, em vocês, que nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que vai moldar aquele jeito bruto da gente. Que é bate pronto, né? Veio umas pessoas na minha cabeça agora, vocês não fazem ideia. Vou nem arriscar falar. E ainda bem que não são da nossa igreja. Não que a nossa igreja é santa igreja, ministério, fruto do Espírito. Imagina. O maior pecador ali dessa igreja do Ministério Fruto do Espírito é o pastor Josué. Eu sou pastor por graça e misericórdia. Mas, irmãos, eu tenho que renunciar. Renunciar. Então, as qualidades negativas deram lugar ao altruísmo, à abnegação, à incontida intrepidez. Será que isso tem acontecido àqueles que dizem ter alcançado os dons? Então, as pessoas ficam soberbas, né? Elas não se rendem ao senhorio de Cristo. Desde que o Espírito Santo habita em uma pessoa nascida de novo, podemos esperar ver o fruto do Espírito nela, quanto mais naquele que alcança o batismo no Espírito Santo. Olha aí que legal. Irmãos, quando nós formos arrebatados, e mesmo quem não for arrebatado, que estão com os dons do Espírito Santo, é dele, vai ser devolvido. A pessoa vai para o inferno, mas foi usado na terra. Me prova na Bíblia, pastor Josué. Provo. Pode ter certeza, irmãos. Eu já tô veiaco e já tô preparado. O que eu falo com respaldo bíblico. É que eu uso uma linguagem simplória e aplicativa. Você pode ver que minhas mensagens são pegar o texto e aplicar para nossas vidas. Esse é o meu estilo de pregação e de ensino. Não adianta eu falar ali difícil, eloquente, e não souber para que serve aquela lição. Para que serve aquela mensagem na minha vida? É justamente para mudar, para me dar uma direção, para me mostrar o propósito de Deus.
Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo concede para nós os dons. Mas eu disse que ia te provar. O que eu ia te provar? Que a pessoa foi usada por Deus aqui na Terra, através dos dons, mas foi para o inferno. O Senhor Jesus falou já o futuro, já. Que no dia do juízo, muitos virão diante dele e vão falar, Senhor, em teu nome expulsei os demônios. Em teu nome curei os enfermos. O que Jesus vai responder para muitos? Apartai-vos de mim, malditos, que não vos conheço. Mas por que a pessoa conseguiu expulsar demônios? Por duas combinações. Qual é, pastor? O nome de Jesus não volta vazia, tem poder, e a fé. Quais foram os maiores milagres que Jesus concedeu aqui na Terra? Não foi para os judeus, gente. Foi para os samaritanos, pessoas de outras nacionalidades, porque elas tinham fé no Senhor Jesus. Os próprios judeus estavam descrentes com a pessoa de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Até hoje, eles estão aguardando o Messias. Isso aí já é uma outra aula, tá? Agora não dá para falar sobre isso. Não é que não dá, senão a gente perde o foco aqui. Então, o Senhor Jesus, ele deu o nome dele para ser usado. Em meu nome expulsarão demônios. Não é no nome do pastor Josué Costa Chaves. É no nome do Senhor Jesus. Tem fé? É uma combinação. A fé e o nome de Jesus. Acabou. Um espírita. Se o espírita crê no Senhor Jesus, tem fé nele, então o nome de Jesus, quando ele usar, vai expulsar aquele demônio. Um católico, não importa. Aliás, diga-se de passagem, eu conheço crentes que têm medo de expulsar demônio. Eu já tive obreiros. Eu conheço... Ah, papai, agora é manto. Eu conheço pastores que têm medo de expulsar demônio. Irmão, se eu fosse me preocupar, aí que está a diferença quando você tem uma intimidade com Deus. Mas o senhor não peca, né, pastor? Por isso que... Eu peco todo dia. Todo dia eu peco. E me envergonho. Ainda mais que eu sou perfeccionista. Mas por que então os demônios não conseguem te envergonhar? Primeiro, por causa da graça do Senhor. Segundo, por causa do meu relacionamento com Deus. O que quer dizer com isso? Porque Davi tinha um relacionamento íntimo com Deus. E quando eu cometo um erro, pode ter certeza, irmãos, o próprio Deus puxa a minha orelha. Ele me dá bronca, assim. Eu levo uns puxão de orelha do Espírito Santo. Fica tranquilo. Quantas vezes já falei aqui na nossa igreja, que irmãos, hoje eu tomei um puxão, foi no baço, o Espírito Santo me deu, porque levei e gostei. Porque o pai corrige o filho que ama. Eu prefiro um Deus que corrija do que um Deus que é omisso. Porque o que corrige, ele ama. Ele quer o nosso bem. Ele quer nos aprimorar. A questão é que a maioria fica de mimimi. A maioria não quer. Doeu meu dedinho. Tô de mal. Então, o mesmo Espírito que concede os dons, concede o fruto. Isso tem acontecido? É uma pergunta. Por isso, o cristão não deve esperar ser batizado no Espírito Santo para ter manifestado o fruto do Espírito Santo em sua vida. Independe do batismo, irmãos. O fruto, ele vem. Porque quem recebe Jesus, recebe quem junto, irmãos? O Espírito Santo. Tá? Agora, vamos abrir, estamos caminhando para o final, Gálatas 5, 22. Eu vou pôr aqui no chat, eu vou pedir para a irmã Júlia para nós. Por favor, irmã Júlia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, queridos? Contra essas coisas não há lei. Quais coisas? O fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Não há condenação, não existe condenação. Amém, queridos?
Então, nós hoje estudamos sobre os dons do Espírito Santo, tá bom? E nas próximas aulas nós vamos trabalhar com eles. Para que servem os dons, né? Saber interpretar cada um deles, a sua funcionalidade, entender por que o Espírito Santo nos dá os dons, né? O que nós devemos fazer com isso? Só para falar que tem os dons? Não. Por exemplo, quem já viu o meu ministério, nem vi se a pastora Salete está aí hoje, e Deus usando, que nosso ministério é muito parecido. Irmãos, parece fácil ser usado desse jeito. Parece muito fácil, parece moleza. Mas sabe o que é isso, irmãos? É relacionamento com Deus. Porque quando Deus nos dá nos permite usar esses dons, ele faz isso para que a igreja seja edificada. A igreja seja edificada. É por isso que ele faz isso. Amém? É por isso que ele faz isso, para que a igreja seja edificada. E é um complemento, né, meus irmãos? Isso aqui é um complemento, tá? Isso é um complemento do quê? Dos dons, tá? Dos dons do Espírito Santo que completam a igreja, que completa o corpo de Cristo, tá bom? Eu vou colocar aqui um texto no chat. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar aqui. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Olha a irmã Esther aí. Gente, ontem foi aniversário da irmã Esther. Por isso que ela não chamou a gente para comer churrasco. Ninguém deu parabéns para ela ontem. Depois a gente vai dar... Vamos orar por ela mais uma vez. Ó, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Versículo 4. Até o 6. Não, até o 6 nada, gente. Até o 6 nada. Vamos continuar aqui, ó. Nós não vamos falar mais disso aqui, não vamos desenvolver hoje, tá? Hoje foi só uma palhinha sobre a questão dos dons. Mas olha que legal, irmãos. Olha o manto aqui, ó. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o mesmo que entrega a profecia, por exemplo, o irmão Marcelo, quem já viu Deus usar ele para entregar a profecia. Mas vamos dizer que a irmã Ju não tem esse dom de profecia. Ela tem o dom de maravilhas. Ou a irmã Esther, né? A irmã Esther tem o dom do amor, tá certo? O dom da fé, o dom da cura, tá? O dom do ensino, da palavra. E também, irmãos, Deus não vai deixar a gente se envaidecer, não. O cara que fica achando que tem todos, porque é o bonzão? Não. Cada um tem um pouquinho. Quem distribui é o Espírito Santo. Então tá aqui, ó. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Tá aqui, ó. Pelo Espírito, a cada um é dada a palavra da sabedoria, a outra a palavra do conhecimento. Irmãos, aí nós temos que ter a maturidade, o discernimento na interpretação. Uns têm o dom da palavra. Prega pra caramba. Outros têm o dom do ensino. É mestre. Tá? É mestre. Outro do aconselhamento. Outro da fé. Mas quem é que está operando em todas essas pessoas? O Espírito Santo de Deus. Agora, falamos hoje como buscar os dons. Amém? Como buscar os dons. Isso aqui vai ficar, essa aula vai ficar já está sendo gravada, né? Depois eu vou editar e deixar lá no aplicativo para os irmãos poderem ver de novo. E nós vamos estar nesse ciclo agora falando sobre os dons do Espírito Santo.
Quer realmente? E eu vou encerrar minha fala para dar espaço para vocês falarem. Quando eu ia para o monte buscar, depois que eu tinha sido batizado naquela vigília que eu contei para os irmãos, foi muito lindo, irmãos. Porque aí tem hora, eu confesso para vocês que tem vezes que eu me assusto, novinho, né? 18 anos, e quando a primeira vez que eu vi o demônio com os olhos abertos, irmãos, misericórdia. A primeira vez que eu vi o demônio com os olhos abertos. Quando eu vi o anjo também foi muito lindo, né? O sobrenatural. E quando Deus começou a me usar no sobrenatural, nos sinais e maravilhas, né? Quando eu estava em agosto, que eu tinha vindo para a Bahia a primeira vez, eu lembro que eu entrei em guerra, irmãos. Parece que todo mundo que chega aqui a primeira vez enfrenta os principados. Eu passei mal, tanto que passei, não sei se a Ju vai lembrar, passei na UPA, passei mal, pedi oração para os irmãos, e eu fiquei mal depois um período, aí, uma semana, eu fiquei de cama, e eu pedi para Deus mandar os anjos, e os anjos vieram e ministraram no meu corpo, e eu senti, eu fiquei anestesiado, eu gravei no celular, e fiquei anestesiado, e começou como posso dizer para os irmãos, a eles a mexer no meu estômago e na minha barriga, na parte da cintura e na minha coluna. Eu cheguei a escutar estralo dos meus ossos. É forte o que eu estou dizendo para vocês. Então, por quê? Porque a guerra foi tão travada que o corpo da gente sente. Paulo enfatizava muito bem isso quando ele falava sobre eu tenho a marca de Cristo, do Evangelho. E essas lutas, irmãos, é tudo isso aí. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Ninguém levantou a mão. Irmã Esther, quer dar suas considerações, irmã Esther? Hoje eu só quero receber. Receber? Hoje só. Mas foi boa, mais ou menos, a aula? Foi ótima, Glória a foi muito boa. Deus. Que maravilha. Realmente, essa questão que nós aprendemos hoje, tem muita gente que a gente conhece, como o senhor falou, é usado, mas Deus dá o dom, mas nem sempre são salvos, porque fazem um monte de coisa errada, que a gente sabe, não pode julgar, mas Sim. existe muito isso hoje em dia, que a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente eles têm o dom, mas é isso que eu aprendi hoje, então, que tem o dom, eu achava assim que não, que eram usados pelo demônio, mas não, é usado por Deus, só que depois vão pagar o preço, não é isso? Isso, é isso aí. Perfeito. E a irmã falou algo muito interessante aí que eu vou repetir aqui. Irmãos, quando a gente faz um comentário, não é, por favor, interprete bem a minha fala, não é fazendo um julgamento de valores, nem de juízo, mas é um comentário e nós podemos fazer um comentário construtivo, desde que não seja para denegrir ninguém. E o que a irmã falou é pertinente. Por quê? Porque as pessoas... Qual é o agravante, mas infelizmente, se a pessoa não tiver a humildade, sobe para a cabeça. O poder sobe para a cabeça. A pessoa vira estrela, perde a humildade, o dom continua. Ué, gente, Lúcifer não foi expulso do céu? A Bíblia diz que foi. E por que ele ainda tem poder? Pode Posso falar, fazer uma Marcelo. pergunta? Pode. Essas pessoas que nem tem tantos cartomantes, clarividente, que dom é esse? É um dom vindo de Deus e usa para o lado errado? Como que é isso? Não. Satanás também tem poder. Eu te provo na Bíblia. Eu te provo. Então, eles são usados por Satanás. Isso, eu te provo. Vamos provar na Bíblia. Quando Moisés foi diante de Faraó, Moisés colocou o seu cajado no chão e se transformou numa serpente. Faraó não se iludiu com aquilo, por quê? Porque Faraó tinha seus astrólogos e os seus mágicos. E os mágicos está lá na Bíblia. E os mágicos de Faraó do Egito também
colocaram ali e se transformaram em serpentes. Só que a serpente do cajado de Moisés engoliu as serpentes dos feiticeiros de Faraó. Tá bom, não te convenceu ainda. Vamos mais dar um exemplo. Quem foi que transportou Jesus para o pináculo, para o lugar alto? Não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Mas na tentação, o diabo transportou, porque Jesus estava de forma corpórea. Ele não podia usar os seus poderes. Jesus, ele teve a revelação porque o Espírito de Deus revelava a Jesus. Ele estava em forma humana. Se ele usava do seu poder, não ia validar a sua morte na cruz. Então ele estava 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, mas ele não poderia usar dos seus atributos divinos. Bom, então o Espírito de Deus, o Espírito Santo é que dava as revelações, os sinais e tudo mais. A Bíblia diz que o Espírito acompanhava a criança no crescimento, o menino Jesus no crescimento. Mas o diabo também tem o poder, e ele dá poder. Os macumbeiros, os satanistas, as cartomantes. Agora, o que nós temos que ter discernimento? Vou dar só 3 atributos, pega aí, gente, 3 atributos que o diabo não tem. Pelo menos 3, tem muito mais, mas 3. Onisciência, onipresença e onipotência. Deus tem todo o poder, Deus tem todo o conhecimento e Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está nessa live e ao mesmo tempo está no Japão, na Austrália, na América do Norte, no Canadá, onde está o nosso irmão Célio Júnior, aqui na Bahia e em São Paulo, no mesmo lugar. Eu vou falar algo bem escatológico aqui, só para dar uma pincelada para vocês, não é aula de escatologia. Mas sabe como eu acredito que vai ser naquela Santa Ceia que Jesus vai dar? Vai ser aquela mesa gigantesca, 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 que a gente não vai ver fim? Lá nas bodas do Cordeiro? Como é que Jesus vai conseguir dar a ceia para todo mundo ao mesmo tempo? Ele vai nos servir. Olha eu viajando na ideia. Sabe aquele personagem lá dos heróis, que ele se multiplica em várias pessoas? Eu creio que Jesus vai fazer mais ou menos desse jeito. Lógico que a minha mente é muito limitada, né? Mas a mesma pessoa assim se multiplicando. Porque ele pode ter esse poder em estar ao mesmo tempo em vários lugares, ele tem esse poder. Então, assim, isso aqui é uma viagem, né? Uma conjectura, uma viagem escatológica. Só para dar uma pensada aqui em vocês. Mas é isso, irmã Esther. O diabo tem o poder de querer imitar, ele tenta imitar, ele tenta trazer adivinhação. Então, ele não sabe o teu futuro, irmã. Ele não sabe o meu futuro. O que ele sabe? Ele anda ao nosso derredor. Então, pastor, mas quando a pessoa vai lá no espiritismo e tá lá o líder dos espíritas lá e começa a descodificar o que está sendo dito para ele, a pessoa que morreu, e consegue escrever as coisas que estavam acontecendo, ou que viu acontecer no dia de hoje. Como é que é, pastor? Sim, porque o diabo nos assiste. O diabo pode falar o que aconteceu hoje. Ele pode falar o que aconteceu ontem, porque o diabo não é onipresente, nem onisciente, mas o diabo tem os seus informantes. E os seus informantes levam para ele, tanto para o principado, tanto para aquele líder daquele grupo de demônios. Então, tem os seus informantes. Então, por isso que o demônio anda ao nosso derredor, porque ao redor está o Senhor, está melhor, os anjos do Senhor. E ao derredor, que é depois dos anjos, está os demônios. Então, ele pode falar o que aconteceu. Ele viu e revela. Então, ele se passa por aquela pessoa que morreu. Aí, para a pessoa acreditar que era aquela alma mesmo, começa a descrever. Começa a descrever um fato que aconteceu, começa a descrever que naquele dia a pessoa... Por isso tem oração, você tem que orar em mente, irmãos. E ora em línguas. Vou trazer o curso para vocês sobre oração em línguas. Ore em línguas, porque o diabo não sabe interpretar a oração em línguas. Ore em línguas, mas ore com o pensamento ao mesmo tempo. Ore em línguas, vai edificar o teu espírito e o Espírito Santo vai revelar o teu espírito. Mas ore em pensamento, ao mesmo tempo que você está orando em línguas, mas você está pensando, você pode pensar, vai apresentando. Um exemplo, vou pegar aqui a irmã Esther, que estou tendo essa prosa aqui com ela. Senhor, vai visitando o Gustavo, vai visitando
o Fábio, Senhor. Vai visitando Thomas, vai visitando a minha nora, vai visitando o meu pastor Josué, vai visitando a pastora da Alessandra, vai visitando... Então, em pensamento e orando em línguas, porque o Espírito Santo vai revelar o teu espírito através da oração em línguas, que o diabo não tem o poder de descodificar ou de entender. Aí alguém fala assim para mim, mas orar em línguas é repetir as palavras. Fala assim, que para nós é repetir. Mas quem diz que para o Espírito Santo é repetição de palavras? É a oração dele, aliás, é a língua dele. Então, para nós, na nossa mente, é repetição de palavras. Mas no mundo espiritual é outra codificação, é outro significado que vai ser revelado para o nosso espírito. Por isso tem coisas que a gente vai entendendo. Poxa, depois que eu orei em línguas, me deu uma clareza, me deu um entendimento na palavra, eu enxerguei aquela luta agora de outra forma, estou enxergando de outra forma. Por quê? Porque eu gastou tempo orando em línguas e agora o Espírito Santo vai revelar para o teu espírito por que daquela situação. É através da oração em línguas. Só uma palhinha, irmãos. Só uma palhinha do curso de oração em línguas. É top esse curso, tá? Mas vamos ver aí mais para frente. Obrigado, irmã Esther. Mais alguém gostaria de falar hoje, gente? Vamos lá. Quem mais? O povo tá muito animado, hein? Vamos lá, gente. Cadê os Maia? Deus Maia. Pastora Dali. Pastora Dali, acho que nem está assistindo minha aula. Bom, Marcela, pastora Salete, quer falar alguma coisa? Sério, vocês vão deixar no vácuo? Tá bom. Então, nós vamos fazer oração e vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus e louvar a Deus, porque a irmã Esther, já liguei para ela, já falei com ela. Mas aproveitar que os irmãos estão aqui juntos, vamos agradecer a Deus por essa aula, tá bom? E obrigado por vocês terem participado. Às vezes eu me pergunto, com intuito, não de dúvida, mas de interesse da igreja, né? Eu tenho orado, Senhor, aviva a tua palavra. Aviva, eu não quero saber de oba-oba, não, Senhor. Eu quero ter raiz. Se a nossa igreja é uma igreja com propósito, uma igreja irresistível, e também ela é uma igreja que é contagiante, que é as 3 pilares que nós temos, então nós vamos criar raiz na tua palavra. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Irmãos, e a ideia é depois a gente descobrir novos talentos, Deus vai mandar mais mestres, de repente posso ver como o Marcelo também de gravar uma aula. Não é só o pastor Josué, não, irmãos. Mas o que eu posso oferecer para vocês, eu tenho certeza que eu ofereço e eu procuro fazer com todo o meu carinho, com todo o meu amor e minha dedicação às aulas. Deus investiu muito na minha vida para hoje poder produzir, gerar filhos na fé e gerar discípulos, tá bom? Gerar discípulos. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, menos chance o inimigo tem de nos enganar. Porque Jesus venceu o inimigo na tentação devido à palavra. Se a gente não quer ser mais enganado, nós precisamos ter conhecimento da palavra. Não é qualquer um que vem com qualquer conversa para cima de mim, não. Se não tiver respaldo bíblico, não vem com balela, não, irmãos. Não vem. E pode vir com sinais, com alguma coisa, porque temos que estar aqui com o Espírito Santo para não nos deixar ser enganados. Hoje eu entendo, irmã Esther, irmãos, por que eu passei por rebelião em uma igreja que eu tinha, por que eu passei por tantas pedradas, por que eu passei por tantas situações. Hoje eu entendo que Deus estava me preparando, como diz o irmão Marcelo, para um grande propósito. Para chegar onde estou chegando, é porque Deus precisava me forjar, me amadurecer e ter hoje um espírito de líder que pudesse conduzir uma grande multidão que está chegando. E para isso eu tenho que conduzir esse grupo pequeno, para que Deus possa confiar em nós, as milhares de pessoas que virão para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Olá, sou o pastor José Costa, coach e também presidente do Ministério Fruto do Espírito. Gostaria de te convidar a fazer parte
da Escola de Profetas, onde nós aprendemos sobre a palavra de Deus, noções básicas da Bíblia e na formação de obreiros. A Escola de Profetas tem o intuito de agregar conhecimento e valores e os princípios da fé cristã. Então você é o nosso convidado, é um curso online e você tem ali na plataforma todo o conteúdo. Será um prazer trabalhar junto com você e juntos somarmos para o reino de Deus. Então venha fazer parte, venha somar conosco e juntos vamos estar ampliando, buscando fazer o melhor na obra do nosso Mestre. Deus te abençoe e um forte abraço.